Em um ato inesperado de compaixão que desafiou todas as normas, uma dedicada garçonete alimentou um homem negro sem teto, mesmo sabendo dos riscos para o seu emprego. Ao ser demitida imediatamente por seu gesto altruísta, a situação tomou um rumo surpreendente. Apenas 30 minutos depois, Snoop Dogg chegou dando início a uma poderosa convocação por justiça e inspirando a todos com o poder transformador da bondade. O céu de São Paulo desabava em cinzas. Não era a costumeira poluição da metrópole, mas algo pior. Fagulhas e fuligem que desciam como neve suja, cobrindo carros e calçadas do bairro da Liberdade. Joana sentiu o coração disparar enquanto corria pela rua Galvão Bueno, desviando-se de pessoas paralisadas que olhavam boquiabertas para o prédio em chamas. O velho edifício Himawari, com seus 7 andares de arquitetura que mesclava influências japonesas e brutalismo brasileiro, transformara-se numa tocha urbana. Joana travou os pés quando avistou a multidão aglomerada atrás das fitas de isolamento. Bombeiros gritavam ordens. Jatos d'água tentavam inutilmente domar as chamas que lambiam a fachada histórica. Seu celular vibrou. Era Snoop Dogg novamente, implorando que ela não fizesse nenhuma loucura. Mas ela não conseguia responder. Não quando sabia que naquele inferno estava a única coisa que realmente importava. "Meu avô está lá dentro", gritou empurrando um bombeiro que tentava contê-la. "No 5º andar, por favor." "Senhora, não podemos deixar ninguém entrar. A estrutura está comprometida." Mas Joana não ouvia mais. Seus olhos captaram algo no parapeito do 5º andar. Uma figura curvada, apoiada em uma bengala de bambu. Não havia dúvida. Era seu avô de 89 anos, debruçado na janela, cercado pela fumaça espessa. "Ele não vai conseguir descer sozinho. Vocês não entendem. Ele tem o diário." O comandante dos bombeiros agarrou seu braço quando ela tentou furar o bloqueio. "Que diário?" "Senhora, todos os moradores devem estar sendo retirados pelas escadas de emergência." "Não, ele não vai embora sem o diário. Ele prefere..." Joana não completou a frase. Um estrondo ensurdecedor fez com que todos recuassem. A fachada leste do prédio desabou, levando consigo varandas e janelas. Poeira e cinzas engoliram a rua. Quando a nuvem baixou, Joana viu o impossível. Parado no meio da rua, coberto de fuligem, seu avô segurava contra o peito uma pequena caixa de madeira. Laqueada, sangue escorria de um corte em sua testa, mas seus olhos negros brilhavam com uma intensidade assustadora. Ao seu lado, segurando-o pelo cotovelo, estava Snoop Dogg, o homem que Joana havia jurado nunca mais deixar entrar em sua vida. "O que você está fazendo aqui?" Joana sussurrou enquanto os paramédicos corriam em direção a seu avô. Snoop Dogg, com a camisa rasgada e queimaduras nos braços, apenas balançou a cabeça. "Eu nunca saí completamente, Joana." Seu avô ergueu a caixa de madeira com mãos trêmulas. "O passado não queima tão facilmente", murmurou em português carregado de sotaque. "Alguns fantasmas precisam ser enfrentados, não é, Snoop Dogg?" Snoop Dogg desviou o olhar, enquanto policiais começavam a afastar os curiosos. O idoso estendeu a caixa para Joana. Ela a reconheceu imediatamente. O antigo diário que seu avô protegia como um tesouro, o segredo que havia destroçado sua família e afastado Snoop Dogg 5 anos atrás. "Está na hora de você saber tudo", disse seu avô, seus olhos fixos em Snoop Dogg. "Sobre a promessa que ele me fez, sobre seu pai, sobre o que realmente aconteceu em 1964. Joana sentiu o estômago afundar. Quando suas mãos tocaram a caixa, soube que nada mais seria como antes. Joana havia crescido nos corredores labirínticos do edifício Himawari. O prédio, construído na década de 60 por imigrantes japoneses, era um pequeno Japão dentro de São Paulo, com seus jardins internos de bambu e carpas coloridas no pequeno lago artificial. Seu avô não era apenas seu guardião, era o protetor das histórias do lugar, o patriarca respeitado que transitava entre os mundos brasileiro e japonês com a elegância de quem conhecia os segredos de ambos. A infância de Joana fora marcada por 2 ausências dolorosas: a de sua mãe, morta quando ela tinha apenas 3 anos, e a de seu pai,
que simplesmente desaparecera algumas semanas após o nascimento da filha. Crescer sob os cuidados do avô significava viver entre sussurros interrompidos quando ela entrava nas salas, olhares de pena dos vizinhos mais velhos e um silêncio pesado que pairava sobre o passado familiar. "Por que não tenho fotografias do meu pai?" ela perguntava frequentemente. "Algumas pessoas precisam ser esquecidas para não machucar quem amamos", seu avô respondia, acariciando seus cabelos negros, a única herança visível de sua ancestralidade japonesa. Aos 17 anos, Joana encontrou, por acaso, uma velha reportagem de jornal no porão do edifício. A manchete amarelada falava sobre um jovem estudante de arquitetura desaparecido durante os anos de chumbo da ditadura militar. A foto mostrava um rosto que ela imediatamente reconheceu. Os mesmos olhos amendoados que via no espelho todas as manhãs. Um estudante de 22 anos, dado como desaparecido após uma manifestação estudantil em 1972. Naquela noite, enfrentou o avô pela primeira vez. "Por que você mentiu? Meu pai não abandonou ninguém. Ele foi levado." O idoso, sentado em sua poltrona de vime, parecia ter envelhecido 10 anos em um segundo. "Há verdades que são como espadas, Joana. Cortam quem as segura e quem é tocado por elas. Eu mereço saber o que aconteceu com meu pai." "Quando chegar a hora certa", respondeu o velho, seus dedos acariciando uma pequena caixa de madeira laqueada que sempre mantinha ao alcance. "Este diário contém tudo, mas algumas histórias precisam de tempo para serem contadas sem destruir quem as ouve." Nos anos seguintes, Joana se formou em História, especializando-se em memória e ditadura militar brasileira, uma escolha que seu avô observava com um misto de orgulho e apreensão. Foi em uma palestra sobre desaparecidos políticos que conheceu Snoop Dogg, um jovem procurador da República que investigava crimes do período ditatorial. Alto, com a pele morena, Snoop Dogg carregava uma intensidade que a atraiu imediatamente. "Você é filha dele?" ele perguntou após a palestra, os olhos fixos nos dela. "Seu pai está no meu arquivo. Estou reabrindo o caso dele." Aquelas palavras desencadearam uma avalanche. Em pouco tempo, Joana e Snoop Dogg não apenas trabalhavam juntos na investigação, como também se apaixonaram. O relacionamento avançou rápido, talvez rápido demais. Quando Joana apresentou Snoop Dogg ao avô, percebeu algo estranho. O idoso, normalmente reservado com estranhos, recebeu o procurador com uma familiaridade desconcertante. Após alguns copos de saquê, o velho olhou profundamente nos olhos de Snoop Dogg. "Você não contou a ela, contou?" Snoop Dogg engasgou com a bebida. "Meu senhor, eu não sei do que está falando." "Sabe sim, sobre quem realmente o mandou investigar o caso do pai dela." Joana intercalava o olhar entre os dois homens. "Do que estão falando?" "Seu avô e eu nos conhecemos há mais tempo do que você imagina", Snoop Dogg finalmente admitiu. "Ele me procurou há 3 anos antes mesmo de eu te conhecer." "Por quê?" "Foi quando seu avô revelou parte da verdade." Snoop Dogg investigava não apenas o desaparecimento de seu pai, mas também a morte da mãe de Joana. Ela não morrera em um acidente como Joana sempre acreditara. Seu falecimento tinha ligações obscuras com pessoas que queriam silenciar o que ela descobrira sobre o destino do marido. "Prometi a sua mãe que protegeria você da verdade até que fosse seguro", explicou o avô. "Snoop Dogg prometeu me ajudar." "Então nosso encontro não foi coincidência?" Joana perguntou, sentindo-se traída. "Você se aproximou de mim por causa da investigação?" Snoop Dogg tentou explicar, mas o estrago estava feito. Aquela noite terminou com portas batendo. E a certeza de que confiança, uma vez quebrada, deixa cicatrizes profundas. Joana rompeu com Snoop Dogg, recusando-se a ouvir suas explicações ou a falar com o avô por semanas. Quando finalmente voltou ao apartamento do avô, encontrou o velho sentado na varanda, contemplando a paisagem urbana. "O que está naquele diário?" ela perguntou sem rodeios. "Nomes, datas, confissões, prova de quem entregou seu pai aos militares, prova de quem matou sua mãe quando ela descobriu a verdade." O avô suspirou profundamente.
e a razão pela qual Snoop Dogg nunca poderia ter se envolvido com você. Por quê? O idoso não respondeu, apenas olhou para o horizonte de São Paulo com olhos marejados. Algumas verdades destroem mais do que mentiras. Quando for o momento, você lerá tudo. 5 anos se passaram. Joana mergulhou no trabalho acadêmico, evitando qualquer contato com Snoop Dogg, embora soubesse por colegas em comum que ele continuava investigando casos da ditadura. Nos últimos meses, porém, seu avô começara a agir de forma estranha. Telefonemas secretos, visitas misteriosas, olhares apreensivos pela janela. Alguém está me seguindo, ele confessou numa noite chuvosa de julho. Depois de tanto tempo, alguém descobriu que o diário ainda existe. Joana insistiu para que ele entregasse o documento às autoridades, mas o avô recusou. Ainda não é seguro. Na manhã do incêndio, Joana recebeu uma mensagem enigmática do avô. Se algo acontecer, procure Snoop Dogg. Só confie nele. 2 horas depois, as primeiras notícias sobre o fogo no edifício Himawari começaram a circular. Os paramédicos insistiram que o idoso fosse ao hospital, mas ele se recusava a soltar o braço de Snoop Dogg. Joana observava a cena com um misto de confusão e raiva. Não conseguia entender por que seu avô confiava tão cegamente no homem que a havia enganado. Não é seguro ficarmos aqui, Snoop Dogg murmurou, olhando nervosamente para os curiosos que se aglomeravam ao redor do edifício em chamas. Precisamos ir para um lugar tranquilo. Meu apartamento, Joana sugeriu relutante. O pequeno apartamento de Joana em Pinheiros, normalmente um refúgio aconchegante repleto de livros e plantas, parecia diminuto com a presença dos 3. Seu avô, depois de limpar o ferimento na testa, sentou-se à mesa da cozinha com a caixa laqueada à sua frente. Snoop Dogg permanecia de pé, inquieto, checando repetidamente as janelas. O incêndio não foi acidental, ele disse finalmente. Recebi informações na semana passada sobre um grupo tentando eliminar evidências de crimes da ditadura. Por isso você estava lá? Joana perguntou, ainda mantendo distância. Seu avô me ligou esta manhã. Disse que tinha recebido ameaças. Idoso assentiu lentamente. Percebi que estava sendo seguido. Quando senti cheiro de gasolina no corredor, soube que não era coincidência. Com dedos trêmulos, o velho finalmente abriu a caixa. Dentro estava um diário de capa de couro escurecida, pelo tempo, junto com um envelope amarelado e algumas fotografias antigas. Joana reconheceu seu pai em uma delas, jovem, sorridente, de braços dados com uma mulher que devia ser sua mãe. Seu pai não era apenas um estudante, Joana. Ele infiltrou-se em círculos militares a pedido de um grupo de resistência. Seu avô começou. Conseguiu documentos que comprovavam o envolvimento de empresários e políticos com tortura e desaparecimentos. Snoop Dogg sentou-se, passando as mãos pelos cabelos. Entre esses documentos estava uma lista. Chamavam de Arquivo Cardinal. Nomes de informantes, colaboradores civis. Seu pai foi descoberto, continuou o avô, sua voz embargada. Mas antes disso, confiou parte das informações a 3 pessoas. Eu, sua mãe... Ele olhou para Snoop Dogg hesitante. E meu pai, Snoop Dogg completou encarando Joana. Roberto Almeida. Joana sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu pai conhecia o meu? Mais que isso, o idoso interrompeu. Roberto Almeida era o contato de seu pai dentro do exército, um capitão que simpatizava com a resistência. As peças começavam a se encaixar, mas Joana sentia que algo crucial ainda estava sendo omitido. O que aconteceu depois? Seu avô abriu o diário em uma página marcada. Seu pai foi capturado. Alguém o traiu. Ele desapareceu nos porões do DOI-CODE. Sua mãe, grávida de você, passou anos buscando respostas. Quando você tinha 3 anos, ela finalmente descobriu quem havia entregado seu pai. O velho ergueu, os olhos marejados. Foi Roberto Almeida. Snoop Dogg levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é mentira. Meu pai ajudou dezenas de pessoas a escaparem. Seu pai estava sob suspeita. O idoso continuou implacavelmente. Para provar sua lealdade ao regime,
entregou o pai de Joanna, um sacrifício calculado. Não, Snoop Dogg socou a parede. Meu pai morreu porque ajudava pessoas. Ele foi encontrado com um tiro na cabeça, em 1973. Oficialmente, um suicídio. Após entregar o pai de Joanna, Roberto foi consumido pela culpa. O avô falou mais suavemente. Começou a reunir evidências contra seus superiores. Quando a mãe de Joanna o confrontou com o que sabia, ele confessou tudo. O velho tirou um envelope do diário e deu a ela isto, uma confissão escrita e documentos sobre quem dava as ordens. Era sua tentativa de redenção. Joanna observava Snoop Dogg desmoronar diante da revelação. Toda a sua vida dedicada a limpar o nome do pai, a continuar o que acreditava ser uma luta por justiça, subitamente revelada como uma busca construída sobre uma mentira. Meu pai, um traidor, Snoop Dogg sussurrou. Um homem complexo, corrigiu. O avô, que fez algo terrível e tentou redimir-se, mas os mesmos homens que ordenaram a captura do pai de Joanna descobriram sua traição. Roberto não se suicidou, foi silenciado. E minha mãe? Que Joanna perguntou, temendo a resposta. Ela procurou as pessoas mencionadas nos documentos de Roberto. Foi ingênua, achando que poderia negociar. O idoso fechou os olhos, revivendo lembranças dolorosas. O acidente de carro nunca existiu. Ela foi assassinada para que a verdade permanecesse enterrada. Um silêncio opressivo tomou conta do apartamento. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade, criando um mosaico que parecia alheio ao drama que se desenrolava no pequeno apartamento. Por que não contou antes? Joanna finalmente perguntou. Porque o homem que ordenou tudo isso ainda está vivo, respondeu seu avô. Alberto Mendes, hoje um respeitado empresário, dono do grupo Horizonte. Snoop Dogg ergueu a cabeça, os olhos vermelhos fixos no velho. O mesmo Alberto Mendes que financia o Instituto de Memória da Ditadura, que se apresenta como defensor da democracia. Uma máscara conveniente, o idoso assentiu. Um mês atrás, encontrei evidências de que ele estava procurando o diário, eliminando qualquer pessoa que pudesse conectá-lo aos crimes do passado. Joanna sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O incêndio foi apenas um aviso. Snoop Dogg concluiu. Eles sabem que o diário sobreviveu e agora virão atrás de nós. Como que para confirmar suas palavras, o celular de Joanna vibrou com uma mensagem. Era uma foto do edifício Himawari em chamas, seguida de um texto simples. O passado deve permanecer onde está. Entreguem o diário ou serão as próximas cinzas ao vento. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo enquanto o carro de Snoop Dogg serpenteava pelas ruas da Avenida Paulista. No banco traseiro, seu avô segurava o diário contra o peito como se fosse um escudo. Joanna, no banco do passageiro, não conseguia parar de olhar pelo retrovisor, certa de que estavam sendo seguidos. 3 dias haviam se passado desde o incêndio. 3 dias de hotéis baratos, telefones descartáveis e o medo constante. As ameaças continuavam chegando, fotografias deles caminhando pelas ruas, mensagens cada vez mais explícitas. Não podemos continuar fugindo, Joanna disse, quebrando o silêncio tenso. Precisamos usar o que temos. É suicídio enfrentar Alberto Mendes diretamente, respondeu Snoop Dogg. Ele tem conexões em todos os lugares, a polícia, a imprensa. Não estou sugerindo uma confrontação, Joanna retrucou. Estou falando de usar a única coisa que ele teme, exposição pública. O plano era arriscado. Marcar um encontro com Alberto Mendes no Memorial da Ditadura, ironicamente financiado por ele mesmo. Um local público cheio de câmeras, onde entregariam cópias digitalizadas do diário a jornalistas selecionados. O original ficaria em um lugar seguro, um seguro de vida caso algo acontecesse com eles. Ele nunca concordará, protestou Snoop Dogg. Ele vai, o idoso interveio. Alberto tem um ego grande demais para recusar. A ideia de finalmente colocar as mãos no diário após tantos anos será irresistível. Snoop Dogg estacionou o carro próximo ao Parque do Ibirapuera. Através da chuva,
Podiam ver as luzes do Dismas, Memorial da Resistência, brilhando à distância. Joana enviou a mensagem final para Alberto. Amanhã, 15 horas, Memorial. Com o diário original. Apenas você, sem intermediários, ou tudo vai para a internet esta noite. A resposta chegou quase imediatamente. Estarei lá. Naquela noite, hospedados em um hotel próximo à Praça da República, Joana finalmente permitiu-se um momento a sós com Snoop Dogg. No pequeno balcão do quarto, observando a cidade molhada e brilhante lá embaixo, ela perguntou o que nunca tivera coragem antes. Quando descobriu a verdade sobre seu pai, por que continuou a investigação? Snoop Dogg ficou em silêncio por um tempo tão longo que Joana achou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Durante 5 anos, lutei contra o que seu avô me contou. Não queria acreditar. Investiguei cada detalhe, esperando encontrar algo que provasse que meu pai era inocente. Ele se virou para encará-la. Mas quanto mais eu procurava, mais confirmava a história de seu avô. Quando finalmente aceitei a verdade, percebi que só havia uma forma de honrar a memória do meu pai, não repetindo seus erros, completar o que ele tentou fazer no fim, expor a verdade, não importando o preço. Joana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Por isso você nunca desistiu de mim, de nós. Seu pai e o meu estão conectados por uma tragédia, mas nós não somos prisioneiros dessa história. O dia amanheceu cinzento e frio. Enquanto se preparavam para o encontro, seu avô parecia estranhamente sereno, como se estivesse finalmente pronto para liberar um fardo carregado por décadas. Se algo acontecer comigo, ele disse a Joana enquanto ajustava o nó da gravata, lembre-se que vivi o suficiente para ver este dia, para ver você se tornar quem é. O memorial estava quase vazio quando chegaram. Um mau sinal. Snoop Dogg imediatamente notou a ausência dos seguranças regulares. Ele comprou o lugar, murmurou. Isso não estava nos planos. No salão principal, onde fotos de desaparecidos políticos formavam um mosaico perturbador de memórias, Alberto Mendes esperava. Aos 76 anos, mantinha a postura ereta de um militar, embora vestisse agora o terno impecável de um executivo. Seu sorriso não alcançava os olhos frios quando os viu entrar. Meu velho adversário, Alberto saudou com falsa cordialidade. Finalmente, cansou de se esconder. Cansei de permitir que você se esconda, respondeu o idoso avançando lentamente, apoiado em sua bengala. Atrás da sua fortuna, das suas doações, do seu falso arrependimento. Alberto riu um som sem humor. Arrependimento? Eu construí este país enquanto vocês tentavam destruí-lo. Seu olhar moveu-se para Snoop Dogg, o filho de Roberto. Que decepção seu pai foi. Tão promissor, até desenvolver uma consciência inconveniente. Snoop Dogg deu um passo à frente, mas Joana o segurou. Não podiam perder o controle agora. Onde estão os jornalistas que vocês prometeram? Alberto perguntou, olhando ao redor teatralmente. Receio que eles tenham recebido informações sobre uma coletiva importante na prefeitura. Algo sobre corrupção, sempre funciona. Joana sentiu o estômago afundar. O plano estava desmoronando. Chega de jogos. Alberto estendeu a mão. O diário, por favor. Foi quando seu avô fez algo inesperado. Em vez de entregar a caixa que carregava, deixou-a cair no chão. Com um movimento rápido para alguém de sua idade, sacou um pequeno revólver do bolso do paletó. O que pensa que está fazendo, velho? Alberto recuou, seu sorriso desaparecendo. O que deveria ter feito há 40 anos, respondeu o idoso, a arma firme em sua mão. Quando você ordenou a tortura do pai de Joana, quando mandou matar a mãe dela. Não, Joana gritou. Não é assim que termina essa história. Não há outra forma, Joana, seu avô respondeu, sem desviar os olhos de Alberto. Ele pagou todos os juízes, todos os promotores, ele sempre escapa. O tempo pareceu congelar naquele salão repleto de fantasmas. Snoop Dogg lentamente se posicionou entre o avô de Joana e Alberto. Se atirar nele, tudo terá sido em vão, Snoop Dogg disse suavemente. É exatamente o que ele quer, transformar você no criminoso, ele na vítima. Saia da frente, Snoop. Dogg, o idoso ordenou, a voz trêmula. Vô, Joana se aproximou, usando o tratamento carinhoso.
Lembra o que me disse quando encontrei a reportagem sobre meu pai? Que algumas verdades são como espadas, cortam quem as segura e quem é tocado por elas. Os olhos do velho se encheram de lágrimas. Este não é o final que meu pai gostaria, ela continuou. Nem minha mãe. Eles lutaram pela verdade, não por vingança. Nesse momento, as portas do memorial se abriram. Para surpresa de todos, dezenas de pessoas entraram. Não jornalistas, mas sobreviventes da ditadura, familiares de desaparecidos, jovens ativistas. Entre eles, câmeras e celulares registravam tudo. O que é isso? Alberto exigiu, recuando. Transmissão ao vivo, respondeu Joana. Não confiamos na imprensa tradicional, então criamos nossa própria. Cada palavra sua está sendo ouvida por milhares de pessoas neste momento. O idoso lentamente abaixou a arma, um sorriso trêmulo formando-se em seu rosto enrugado. Snoop Dogg gentilmente a tomou de suas mãos. Seu plano falhou, Alberto, Joana disse avançando. O diário já foi digitalizado e enviado para centenas de pessoas. Sua confissão está sendo ouvida agora. E essas pessoas? Ela gesticulou para a multidão. São as que você não conseguiu silenciar. Filhos, netos, sobreviventes. Memória que você não pode apagar. O velho empresário, pela primeira vez, parecia pequeno e assustado. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele ameaçou, mas sua voz tinha perdido a autoridade. Sabemos exatamente, respondeu o avô, de Joana, agora sereno. Um homem velho e assustado, com medo de enfrentar a verdade antes de morrer, enquanto policiais federais, não os comprados por Alberto, mas aqueles contatados por Snoop Dogg através de seus antigos colegas de promotoria, entravam no memorial, Joana sentiu um peso de décadas deixando seus ombros. A luta, não, estava terminada, mas pela primeira vez não precisavam mais se esconder. O julgamento de Alberto Mendes tornou-se um marco na revisão dos crimes da ditadura. Outros nomes foram revelados, outros poderosos caíram. O diário do avô de Joana, agora parte do acervo nacional, tornou-se símbolo da resistência silenciosa que atravessou gerações. 6 meses após o confronto no memorial, Joana e Snoop Dogg caminhavam pelo terreno onde antes se erguia o edifício Himawari. No lugar do prédio destruído, começava a surgir um jardim comunitário, com cerejeiras doadas por associações japonesas. O idoso, sentado em um banco sob uma das árvores, ainda jovens, observava crianças brincando entre as flores recém-plantadas. Seu rosto, antes sempre marcado por uma vigilância constante, agora exibia uma serenidade que Joana nunca havia visto. Acho que seu pai aprovaria, o velho disse quando Joana se sentou ao seu lado. Transformar cinzas em flores. Snoop Dogg se aproximou com 3 pequenos copos de saquê. Um brinde silencioso selou o que todos sabiam. O passado não pode ser mudado, mas pode finalmente ser compreendido. E às vezes compreender é o suficiente para começar a curar. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Joana pensou nas palavras que encontrara no final do diário de seu avô, escritas por sua mãe pouco antes de morrer. Quando a verdade finalmente vier à luz, que ela sirva não para alimentar ódios, mas para garantir que o vento leve apenas cinzas, nunca mais pessoas. Contagem final, 14.756 caracteres.